E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos começar a trazer nossa série de ranking, os 30 melhores jogadores de cada uma das posições, já visando as ligas redraft desse ano de 2021, já pensando naquelas melhores opções que estarão disponíveis aí para você começar a pensar em montar a sua equipe. Isso passado toda essa situação de off-season, de aquelas os principais agentes livres já contratados nas equipes. Ainda tem alguns aí de fora que podem mudar, atrapalhar um pouquinho alguns jogadores nesse top 30, né? Até porque 30 jogadores não é tão simples assim, né? A gente tá falando aí de quarterback 1, por exemplo, hoje nós vamos falar de quarterback, então quarterback 1, quarterback 2 e um pouquinho já entrando no quarterback 3, que aí já é aqueles menos valorizados, por assim dizer, na maioria das ligas, aí até 16 times, se for o caso. Além disso, a gente tem toda a movimentação dos calouros, como é que a entrada de alguns calouros via draft podem atrapalhar jogadores mais veteranos nas equipes, ou eles mesmos, aonde eles já entram nesse ranking de off-season. Então a gente começa a pensar agora, depois de tudo que aconteceu nessa off-season até agora, a gente começa a pensar em como estará esse ranking lá para essa próxima temporada de 2021. Eu já fiz esses rankings, esses top 30 estão prontos nesse momento, estou postando a cada dia, eu libero 10 posições aí, já terminei de mandar as posições de quarterback, então hoje o assunto vai ser os top 30 quarterbacks para fantasy em 2021. Mas antes de falar desses quarterbacks, falar desses rankings de hoje, na semana que vem vai ser running back, na outra wide receiver e depois os 30 tight ends, vamos falar de algumas notícias. Como eu digo, agora são pequenas notícias, nada muito grande, porque está ocorrendo apenas os OTAs, né? Ainda não começaram realmente os training camps, que é onde os times começam a tomar mais forma, começa a ter é forçado um pouco mais os jogadores. A gente começa a analisar em função de tudo que a gente lê de informação sobre os insiders das equipes, os insiders da própria NFL. Alguns outros que falam de fantasy também, a gente consegue mesclar todas essas informações e trazer um ranking melhor, uma preparação melhor para você no draft. Mas, como eu disse, o episódio passado não, mas no outro eu fiz isso, vou fazer novamente, que é trazer algumas daquelas notícias para a gente começar aí a imaginar e como vai ser esse ano, e também isso influencia no nosso ranking. Por mais que eu esteja trazendo apenas, antes eu falei bastante, agora eu vou falar apenas os 30 jogadores, muda muita coisa aqui, porque às vezes um jogador que tu não pensava muito, que de repente ia ter oportunidade, tu começa a ver alguma notícia agora, daqui a pouco semana que vem sai uma outra, depois dos training camps a coisa começa a pender para esse lado, então a gente vai alimentando a nossa série de informações aqui, para que depois, quando chegar a hora de passar um conteúdo para vocês, que seja o melhor conteúdo possível e que dê resultado durante a temporada do Fantasy, certinho? Então, trazer algumas notícias, as últimas notícias aqui, as notícias mais fresquinhas do mundo da NFL. Uma delas, Kadarius Toney, ele não é novidade para ninguém, a gente já vinha falando, né, que ele não... A situação era ruim para ele, ele não era de repente o melhor prospecto naquela posição para os Giants, e ele realmente está trabalhando atualmente com o segundo time durante os OTAs. Então a gente já vê que ele está tendo essa transição para a NFL bem complicado, que vai trazer problemas aí para quem o draftou no Fantasy. Se você ouve esse podcast, se você acompanha o Fantasy Futebolista no Instagram, você sabe que eu tava fugindo desse cara aí. A princípio, eu acho que eu tava certo, pelo menos até o momento. Uma outra notícia que surgiu aqui a respeito do Russell Wilson, que ele teria pedido uma troca, até rolou alguns boatos de troca durante essa off-season, mas ele disse que é tudo boatos e que ele tá pronto para
para entrar com tudo nessa temporada e ajudar o Seahawks nesse ano de 2021. O TJ Hawkinson, saiu uma notícia de um insider do Detroit Lions que ele pode ser o recebedor principal da equipe nessa temporada. Isso é bastante importante para o Fantasy, porque se tem essa expectativa de ele ser um tight end 1 nesse ano aqui, até pela situação dos recebedores, né? Perdeu aí 2 recebedores nessa offseason, perdeu o Kenny Golladay e o Marvin Jones. Entrou o Tyrell Williams, entrou o Amon-Ra, mas assim, nenhum com aquela cara de wide receiver 1 como era o Kenny Golladay, por exemplo. E o TJ Hawkinson surge como uma possibilidade, ele que foi draftado há 2-3 anos atrás, então ele tá naquele momento de dar o passo à frente na carreira, pode ser esse ano aqui. Continuando falando de tight end, né, a gente teve os Eagles contratando o Richard Rodgers. Não é a primeira passagem dele já pela equipe, ele chega mais para elenco mesmo, né? Ainda há um boato sobre a saída do Zach Ertz, que deve se intensificar, até porque ele não está participando dos OTAs, ele não se apresentou aos OTAs e deve ser trocado ou mesmo ser cortado pela equipe dos Eagles nessa temporada aqui. Mantendo a linha dos tight ends, eu tenho levantado um pouquinho o hype aí do Irv Smith Jr. como um possível sleeper para esse ano. Continuo entendendo isso, mas a notícia que vem lá dos Vikings é um pouco desanimadora, porque fala em que ele não estaria assim nos planos do head coach, do Mike Zimmer, de melhorar os alvos dele, né, de aumentar em função da saída do Kyle Rudolph. Eu acho que é cortina de fumaça, tá? Eu acho que é uma situação que ele deve ter um ano melhor do que o ano passado, ele deve estar mais presente, porque é simples, é uma saída de um jogador que... Eu levantei os números, acho que até aqui no podcast a respeito do Irv Smith. Sim, quando eu fiz aquele podcast sobre que envolvia trocas de ligas Dynasty, eu comentei alguns números do Kyle Rudolph que ele vai deixar para trás e deve ser herdado pelo Irv Smith. Então, eu acho que é muito cortina de fumaça essa situação aqui. Uma notícia que vem lá do Kansas City Chiefs é que o Byron Pringle, wide receiver, é o cara que mais tem sido acionado nesses minicamps, né? Nesse OTA. Então, quem sabe aí ele pode estar brigando pelo wide receiver 2 na equipe do Kansas City Chiefs. Quem sabe, Byron Pringle é quase um eterno sleeper, né? Eu não levo muita fé, mas ele chegou a aparecer no ano passado, no outro, como uma possibilidade aí de sleeper na temporada do Fantasy. Partindo agora lá para Cincinnati, o Cincinnati Bengals, pelo que os insiders de lá vêm trazendo, o jogador que deve ter aí com alguns snaps no lugar do Joe Mixon, que deve ser o grande workhorse da equipe na posição, é o Samaje Perine, ele que tem ganhado assim essa vaga para ser um jogador de terceira descida. Ele é um cara que também recebe passes, então quem sabe ficar de olho, o Samaje Perine pode herdar aquela situação do Giovanni Bernard que ele tinha nos Bengals até se transferir, sair da equipe, enfim, e agora jogador do Tampa Bay Buccaneers. Notícia vindo lá do San Francisco 49ers, que o Trey Sermon, eles estão moldando ele para ter sucesso na NFL. Ou seja, mesmo com o Raheem Mostert por lá, ele que deve começar como pelo menos o titular nesse ano, ao que tudo indica, mas falando de running back, a gente nunca pode cravar isso, né? Ainda mais vindo lá de um running back do Kyle Shanahan, no caso nos 49ers, que o Trey Sermon está sendo preparado sim para já esse ano, de repente, ser o melhor running back da classe. É de se esperar, eu não duvidaria, teto tem. Eu não duvidaria, mas eu ainda não mudo aqueles meus rankings de calouros ainda pra mim. Segue Najee Harris, Travis Etienne, Javonte Williams e ali Michael Carter e depois o Trey Sermon. Eu acho que ele briga hoje com o Michael Carter, assim. Aquela minha dúvida que eu tinha entre Javonte Williams e Michael Carter, agora eu tenho ela uma posição após. Com o Michael Carter e com o Trey Sermon. Cam Newton, que machucou a mão, deve estar disponível na próxima semana, então nada a se preocupar. A princípio, ele que deve ser o quarterback 1 nesse ano no New England Patriots, mas precisa melhorar bastante do ano passado, que, claro, foi moldado um time para que ele funcione, mas agora a gente tem que ver se ele vai dar esse resultado. Mantendo o assunto lá nos Patriots, uma surpresa, Jacoby Myers tem sido o número 1 do wide receiver da equipe durante esse minicamp, pelo menos nessa semana. A gente
criou expectativa em cima do Nelson Aguilar, no Kendrick Bourne, mas o Jakobi Meyers é um cara que já conhece o playbook, e ele vira uma opção interessante de sleeper. Vamos ficar de olho nessa situação, ver como é que ela se desenrola, principalmente quando começar os training camps. O insider agora lá do Denver Broncos comentou que o Javonte Williams pode ser sim o running back 1 da equipe lá dos Broncos. Isso é uma notícia pesada, forte, e que pode mexer bastante aí com os rankings do Fantasy, né? Principalmente porque a gente ainda tem Melvin Gordon como running back 1, mas se realmente essa coisa do Javonte Williams se concretizar, é uma notícia muito boa para quem acreditou no projeto Javonte Williams, para quem não como eu achou que realmente esse ano seria muito mais do Melvin Gordon, mas que já está começando a pender para esse lado aí, e eu acho que isso é uma possibilidade bem realista. Uma outra situação, voltando lá nos Patriots, é que o N'Keal Harry, o wide receiver selecionado na primeira rodada do draft em 2019, ele tá brigando por um lugar no time. Ele pode ser cortado nessa offseason, então não fazer parte do roster dos Patriots para essa temporada. Os Eagles, que contrataram também o Nick Mullens como quarterback, eles haviam na semana passada dispensado o Jamie Newman, rookie calouro. Então agora o time conta com Jalen Hurts, Joe Flacco e Nick Mullens. Eu acho que o Mullens chega para brigar por essa vaga de reserva. Eu acho que ele não tem capacidade de ser titular na NFL, pelo que já mostrou no San Francisco 49ers, que mesmo com o esquema funcionando, ele teve seus altos e baixos. Então não é um cara confiável, mas para grupo, para reserva aí, não vai afetar o fantasy, e para a carreira dele ótimo, né? O Jamison Crowder, wide receiver do New York Jets, aceitou renegociar seu contrato, então deve permanecer na equipe em 2021, que é uma boa notícia para o Zach Wilson. Ter um wide receiver como o Jamison Crowder, que é um cara assim para PPR excelente, é uma boa situação entrando na NFL. O Zach Wilson ganha um pouquinho mais de valor com essa situação. E o Jamison Crowder passa a ser um sleeper, ele que de repente não estaria na equipe. Eu digo sleeper porque assim, são algumas opções que a equipe dos Jets tem. Tem o calouro lá de amor chegando, que vai tentar seu espaço. Na minha opinião, o Jamison Crowder é hoje o melhor da equipe. Se bem que tem o Corey Davis agora por lá, né? É o Corey Davis que assinou com os Jets, né? Mas o Jamison Crowder, eu gosto muito do Jamison Crowder. Eu acho ele um cara muito seguro. Eu queria ter ele no meus Eagles. Essa notícia não é boa pra mim, pessoalmente. Eu ainda alimentava um pouquinho dessa esperança de repente ter o Crowder lá. Mas, enfim, acho que ele estando em campo no Fantasy, eu acho ele uma opção bem interessante pra se ter no elenco. O Jonnu Smith saiu das práticas hoje lá no New England Patriots, né? Saiu dos exercícios ali, dos treinamentos, das práticas. Em inglês é practice, aí é difícil essa tradução aí simultânea. Mas nada que deve afetar ele no restante dessa off-season. Ele que saiu por causa de um hamstring, problema na coxa, que é o mesmo problema que o Trevor Lawrence teve. Então os Jaguars estão um pouco cautelosos com essa situação. Até foi dito que não existe um quarterback 1 na equipe. Eu acho que é bobagem, que o Trevor Lawrence vai começar na semana 1. E acho que ainda mais um hamstring não tem tanto problema assim pra virar uma notícia de que ele possa não ser o titular por causa disso, porque é uma coisa que a gente ainda está bem em tempo de se resolver. O Allen Robinson, ele esteve nos treinamentos dos Bears, então ele que recebeu a franchise tag, ainda tinha algumas dúvidas de como seria esse comportamento dele, mas ele está lá, está treinando, então ótimo aí para quem tem ele no Fantasy ou para quem espera contar com ele, um dos grandes recebedores, com certeza, da NFL e do Fantasy Football, né? Outras informações que a gente tem aqui, Ramondre Stevenson, running back do New England Patriots, bastante notícias dos Patriots, hein? Os insiders lá estavam quentes aí. ele tem sido bastante envolvido como um pass catcher, né? Ele tem trabalhado bastante essa situação com o coordenador ofensivo Josh McDaniels, então pode ser que a gente tenha aí uma situação até interessante, porque ele vinha sendo comparado com o LeGarrette Blount, né? Um running back mais massivo, mais
porradeiro, né? E não um recebedor. Se ele conseguir evoluir nessa situação, ele vai incomodar bastante. E esse é outro backfield que, não de hoje, né? Fuja. Fuja, porque Najee Harris, Damian Harris, Ramondre Stevenson, James White, tem o Sonny Michel ainda, que eu não sei se vai estar no time. Cara, não tem como tu escolher um aí. Hoje o número 1 seria o Damian Harris, mas também não dá pra confiar tanto nele assim. Pelo menos gastar gastar um capital alto com um jogador desse backfield, eu acho que é bobagem. O Zach Moss teve um problema no tornozelo e ele deve estar pronto para os training camps. Então, esse backfield não tem sido aquilo que se esperava, mas aí voltando o Zach Moss com Devin Singletary, eu acho que é um backfield competente para buscar alguma coisa na NFL. Eu não sei se é competente o suficiente para dar um passo a mais, até por isso que o ano passado foi muito mais jogo aéreo e não tanto jogo corrido como até se esperava um pouquinho antes, ali quando a equipe draftou o Zach Moss, tendo o Devin Singletary por lá. Uma notícia também que veio lá dos Bengals é que o Joe Burrow falou que o T. Higgins vai ter um excelente ano, e eu concordo com ele. Concordo com o Joe Burrow. Eu acho que o T. Higgins, independente de Ja'Marr Chase, vai ter números interessantíssimos nesse ano, até de repente pela situação de se trocar ali a questão da marcação, né, ser focada muito mais no Ja'Marr Chase. Eu acho que o T. Higgins pode aparecer como apareceu no ano passado, marcando touchdowns. Ele marcou 6 touchdowns, recebeu 67 passes para 908 jardas. É um número bom para um recebedor, ainda mais para um calouro, né? Então, a gente sabe que calouro, primeiro ano na liga, sofre um pouquinho. E o T. Higgins não mostrou isso, pelo menos no ano passado. Não sentiu tanto como muita gente até pensava na situação dele por lá. O Joe Burrow ajudou bastante, né? Um grande quarterback, vai ser um grande quarterback na liga e no fantasy também. Falando em quarterback, o Matt Nagy deu uma declaração de que o Andy Dalton é o quarterback que vai começar. E eu não duvido dele, tá? Eu não duvido nada disso, que o Justin Fields é o número 2 hoje, e que... Só que eu acho que ele até fala, né, que ele tem que confiar no plano dele. Ele é um cara muito desse feeling, né? Ele confia muito no que ele pensa, naquilo que ele coloca em campo. Só que o Justin Fields ele foi draftado para ser o número 1. E ele... Acredito que mesmo que o Andy Dalton comece jogando, ele vai perder lugar para o Justin Fields. O Justin Fields vai acabar o ano de 2021 como titular, o que pode atrapalhar um pouquinho no fantasy, porque ele pode ter um começo um pouquinho mais lento em função dessa situação. Então quem draftou ele alto pensando numa possibilidade pode acabar tendo um pouquinho de problema aí já nesse ano. Eu coloco ele em uma situação muito próxima ao Trey Lance, de repente um pouquinho à frente, com mais possibilidades do que o Lance de ser titular, mas que ambos podem estar ali na semana 1 e isso aqui ser tudo cortina de fumaça. Mas acredito que em ambas as equipes, tanto o Garoppolo como o Dalton, deve ser o titular na semana 1, só não sei até quando que eles vão aguentar como titular nessas equipes, tendo 2 calouros aí chegando forte nesse ano de 2021. O Courtland Sutton, uma notícia boa, ele não vai começar, ele vai estar presente nos training camps. Ainda não se sabe a quanto que ele vai estar presente, se ele vai estar 100% recuperado, mas ele era uma ótima opção no ano passado e eu acho que continua sendo esse ano. Eu até, já adiantando um pouquinho o ranking de wide receiver, eu tenho ele no meu top 30, então... Eu tinha ele muito mais alto no ano passado, porém a lesão complicou toda a situação dele. Mas tem o Drew Lock, tem o Teddy Bridgewater, independente disso, o Courtland Sutton é um wide receiver bem interessante e ele saudável vai ser uma adição boa aí pro seu time, e às vezes pagando pouco, porque ele saiu do hype, ele ficou machucado, mas ele é um cara muito talentoso e pode dar a volta por cima. O Odell Beckham Jr. está treinando no minicamp, fazendo individual drills, né, fazendo sessões de treinamento. Não é um cara que eu tenha muita confiança, não é novidade para ninguém que me acompanha desde um tempinho para cá. Denzel Mims, wide receiver do New York Jets, falei há pouco do Jameson Crowder, está treinando com o segundo time e nada de demais nessa situação, não é nada novo, vamos dizer, nenhuma novidade nisso. Quem está sendo titular no momento
é Corey Davis e Elijah Moore, e se espera que o Jamison Crowder seja o terceiro, seja fique entre esses 3 jogadores, as 3 posições principais no corpo de recebedores do New York Jets, lá do Zach Wilson. Então Denzel Mims aí, até se tinha um pouquinho de expectativa nele ano passado, quando ele foi draftado, mas caiu bastante. Ele teve problema com lesões, enfim, tá pra baixo aí a setinha do Denzel Mims. Rashad Penny não precisou fazer uma cirurgia, então nada também de muito importante nessa situação. Dwayne Eskridge, também do Seattle Seahawks, ele perdeu os treinamentos nessa semana, problema no dedo. Ele que também, assim, mesmo sendo a 56ª escolha no draft, saída no segundo round desse ano, acho que ele não vai ter muita oportunidade por lá. Não tenho muitas expectativas sobre ele. Algumas pessoas até têm, mas eu não tô nesse barco aí. E agora, para fechar, uma outra notícia assim, a voada dessa off-season, desses OTAs, que o John Gruden disse que o Henry Ruggs vai ser um cara muito melhor nessa temporada do que ele foi no ano passado, e que ele quer dar mais oportunidades pro Henry Ruggs, escolha aí de primeira rodada, na frente de CeeDee Lamb, Jerry Jeudy e também do Justin Jefferson, que na época do draft não estava tão alto, mas que acabou terminando o ano muito bem. Então essas foram algumas das notícias. Eu vou pedir para você seguir a página lá no Instagram, seguir no Twitter, seguir no Facebook. Twitter e Facebook são reposts, então eu vou ter toda essa interação com vocês lá no Instagram. Estamos quase batendo 7.500 seguidores, estou bem feliz com os números por lá. E esse podcast, que ele está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em outras plataformas, estava também sendo transferido para o YouTube. Eu até anunciei isso aqui, anunciei lá no Instagram. Como não teve muita procura, eu resolvi que eu não vale o meu tempo. Sendo bem sincero com vocês, desculpe a sinceridade, mas eu precisava trabalhar baixar o áudio, fazer uma arte, adicionar o áudio na arte para transformar em vídeo, jogar lá pro YouTube. Tudo isso aí levava, assim, se não o dobro do tempo que eu levo para subir o podcast, próximo disso. Então, para não ter expectativa lá. Então, seguimos com as plataformas originais de podcast, que eu acho que são bem mais valiosas, e quem sabe se um dia tiver vídeos ou algumas coisas assim, a gente pode upar lá também no YouTube, já tem a página pronta, e enfim. E uma novidade também para vocês aí que são ouvintes assíduos deste podcast, eu consegui agradecer aí o pessoal lá do Fantasy BR, que me deu umas dicas ali, eles que entraram no ranking lá nos experts do site Fantasy Pros, o site mais importante, dá para se dizer, né, de Fantasy Football, porque ele reúne nomes do mundo inteiro nesse site, então é super confiável o que está lá. Sim, a gente tira muita coisa desse site, fantasypros.com, e tem os especialistas fazem rankings nesse site, e a gente vai ter pela primeira vez um perfil brasileiro no site como expert. Então estamos chegando no mundo. Fantasy Football no Brasil está chegando para quebrar aí. O pessoal do Brasil Fantasy Football também. Cara, as lives estão sensacionais. Não consegui assistir a live de ontem, estou assistindo agora o VT com o Justin Boone, sensacional. Quem quiser lá no YouTube. E faço merchan mesmo pro pessoal do Brasil, porque assim, eu sei o trabalho que dá, eu faço sozinho, e eu só não faço com mais gente porque eu teria mais trabalho ainda. Mas, assim, vocês não podem se queixar de nada, porque o conteúdo no Brasil é sensacional. E como eu estava dizendo, agradecer aí ao Matheus, ao Léo, não sei quem é que me deu uma mãozinha lá, para entrar no Fantasy Pros e tentar, de repente, aí ser o segundo analista brasileiro nessa lista do Fantasy Pros. E isso aí vai me tomar um tempo enorme. Eu vou ter que atualizar rankings, coisa que eu não faço durante a temporada. Vou ter mais trabalho esse ano aí, mas eu vou ter que atualizar rankings lá pelo site do Fantasy Pros. Não fica, eu consigo repostar para vocês em algum lugar de repente durante a temporada, mas
eu preciso, para mim, virar um expert no site, virar um analista oficial do site Fantasy Pros, eu preciso passar por um processo, e esse processo eu comecei esse ano aqui, com a ajuda lá do pessoal. Então, vamos ver se de repente, novidade aí pra vocês, de repente, Fantasy Futebolista também vai estar lá no Fantasy Pros a partir do ano que vem. Tô na fase de testes esse ano aqui. E se tudo der certo, 2022, quem sabe, aí o segundo analista lá no Fantasy Pros, junto com o pessoal do Fantasy BR. Certinho? Vamos então falar aí dos 30 quarterbacks, o ranking de 30 quarterbacks dessa off-season para Fantasy Football. Rankings, top 30, top 50, top 10. Coisinha mais boa que dá um retorno enorme para nós, né? Quem tem página aí, seja de qualquer assunto, sabe que se tem uma coisa que chama a atenção da galera é ranking, e a maioria vem só para meter o pau. Mas tá show de bola, a gente gosta, a gente troca muita coisa nessa época de rankings, tanto agora como depois mais pra frente, quando tem um ranking mais próximo da temporada, quando tem prateleiras, quando tem toda essa função aí. É muito bom porque a gente consegue trocar muita coisa, muita gente aprende nessas situações. Claro, sempre vai aparecer aquela galera que diz assim, não, mas o Tom Brady é o melhor, ele tinha que estar lá no topo. Cara, mas aqui é fantasy. Te levanta essa bandeira aí, né, do McAfee, como é que é? McFrey. McFrey que atacou lá o pessoal do Fantasy BR. Mas vamos falar de ranking, vamos falar dos 30 melhores, na minha opinião, nessa off-season. E já aproveitando, antes de começar, eu vou fazer um top 10 da galera. Já faço desde o ano passado. E essa é a hora que vocês votam através dos stories. Então corre lá nos stories que a gente começou hoje com os quarterbacks. Vou começar running back assim que eu terminar de lançar o top 30. E vocês vão escolher quem que, na opinião de vocês, são os 10 melhores de cada posição. Então vocês vão fazer esse ranking de off-season junto comigo lá no Fantasy Futebolista, certinho? Vamos começar ao contrário. Vamos começar lá da 30ª posição e assim por diante. Falando em top 30... eu deixei jogadores de fora aqui. E tem uma coisa bem interessante nessa situação. Que eu deixei 2 jogadores... eu nem tinha prestado atenção nisso. Mas eu deixei os 2 jogadores do Denver Broncos de fora. Alguém me comentou lá, prestou atenção, leu, viu? Agradeço. Não me chamou atenção. Mas eu deixei os 2 fora do meu top 30. Tanto o Drew Lock como o Teddy Bridgewater. E a explicação é bem simples, tá? Eu não tenho certeza quem é que vai ser titular dessa equipe. Quando a gente fala em top 30, a gente já está cortando 2 titulares. Então, dificulta um pouquinho essa situação. É claro, tem jogador aqui que, de repente, nem titular vai ser de cara, mas que já está nessa lista aqui e eu confio nisso que eu estou passando para vocês. Mesmo que seja um off-season, mesmo que seja um começo nessa situação de ranqueamento. Na 30ª, Zach Wilson do New York Jets. Essa situação aí eu acho que ele deve ter um começo até interessante, mas cautela é o nome correto. Outro cara que tem que ter bastante cautela é o 29º, que é o Cam Newton do New England Patriots. Eu acho que ele, mesmo tendo tendo agregado muito valor, ele ainda é um cara para streaming, é um cara para se apostar, não é um cara para ser draftado, pelo menos no momento. Na 28ª, Jameis Winston do New Orleans Saints. Eu considero ele um titular e ele está na 28ª posição porque eu quero ver ele no Saints primeiro, para depois ter uma situação diferente. Ok, confirmou que é ele, de repente ele sobe alguns passinhos, mas ele como titular, a gente já viu que ele foi um dos melhores, mesmo com mais de 30 interceptações, se eu não me engano, na temporada pelos Buccaneers. Ele terminou dentro do top 5, alguma coisa assim, top 6. Agora eu não estou lembrado exatamente a última temporada dele lá em Tampa Bay. Então é um cara que pode vir a ser um bom sleeper. Quando a gente fala sleeper aqui, esses jogadores após a 10ª... eu digo aí a 15ª em diante, a maioria é sleeper, então não vou ficar repetindo isso aqui, né? E um outro cara que entra nessa situação é o 27º, o Jared Goff do Detroit Lions. Até tô sendo bem generoso com ele aqui na 27ª, mas ele tá... ranking é ranking, né? A prateleira consegue equalizar um pouquinho melhor, ele tá na mesma prateleira desses outros jogadores, né? Inclusive do 26º, que é o Sam Darnold do Carolina Panthers.
Eu acho que ele tem potencial ainda de ser um quarterback da NFL. Tem armas para isso, vai ter armas melhores do que tinha no New York Jets. O grande problema dos Jets, eu acredito ainda que era o Adam Gase, mas a gente precisa ver um pouco mais em campo, né? A gente tem muitas dúvidas. 26ª é muita dúvida, né? A gente tá falando do 26º melhor quarterback, é um número bem baixo, né? Na 25ª eu coloco outro calouro, eu coloco o Justin Fields do Chicago Bears. Acho que ele, mesmo que ele não comece, ele deve ganhar titularidade, ele deve ser interessante no Fantasy. Eu acho que ele pode vir a ser aí um nome até bacana, até de repente estar disponível nos waivers e no momento certo, no momento que ele vai ser o titular, você conseguir pegar ele. Na 24ª, o Big Ben Roethlisberger, do Pittsburgh Steelers. Ele que está na descendente, já foi um dos melhores do Fantasy, teve temporadas extraordinárias, mas a carreira dele está indo, né? Então a gente tem que também respeitar esse momento aí, entender isso também e não ir pela história aqui. 23ª, Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins. Outro cara que eu também tenho muito pé atrás com ele. É um dos caras que, mesmo estando na minha 23ª, eu tenho que analisar como um todo e não só ir no que eu estou pensando, né? Eu tenho que analisar todas as situações. Eu acho que ele tem um potencial, porém ele mostrou muito pouco no ano passado e eu teria um pé atrás com ele. Porém, é o segundo ano, ele jogou metade da temporada, já conseguiu aprender, tem que ver até quanto que ele vai evoluir. Alguns reports não são muito favoráveis a ele, porém, eu acho que ainda dá vamos dar uma chancezinha para ele, mas esses caras aqui que eu falei estão praticamente tudo muito próximo na mesma prateleira, se não na mesma, uma prateleira muito próxima um do outro, tá? São muitas dúvidas pairando na cabeça desses caras aqui. Agora eu acho que a gente entra um pouquinho menos de dúvida. A gente começa a ter um pouquinho mais de segurança, com pouco ponto, mas com segurança, com piso bom. Alguns caras com potencial enorme. E para começar essa nova leva, a 22ª posição, eu tenho o Derek Carr, do Las Vegas Raiders. Ele é um cara que em ligas Superflex é uma opção ótima para ter como teu segundo quarterback no elenco. Eu acho muito confortável ter um jogador como o Derek Carr para essa função. Na 21ª eu tenho Ryan Fitzpatrick, do Washington Football Team. Ele que pode transformar aí... o meu hype no Washington nesse ano tá enorme. Não tô refletindo tanto eles aqui, porque eu acho que são muitos sleepers. Por exemplo, o próprio Fitzpatrick, o próprio Curtis Samuel ainda é um sleeper. Na minha opinião, não tanto em sleeper, mas um jogador que tem um custo-benefício muito bom, porque o valor dele não vai ser tão baixo. E o Ryan Fitzpatrick é um cara que pode sim ser um ótimo quarterback de streaming nesse ano. Daniel Jones vem na 20ª, abrindo top 20 na 20ª posição. Ele que ganhou armas, ganhou Kenny Golladay. Só depende dele. Esse ano é o ano do vai ou racha para ele. Então, se ele ir, que eu achei que ele poderia ter ido ano passado ainda, mas esse ano é o ano que ele vai ou se transformar no Trubisky e perder de vez as possibilidades de ser titular na liga, ou ele vai dar o passo à frente. As armas estão ali para ele e vamos ver como é que ele vai desenvolver nessa situação. Na 19ª, Baker Mayfield, do Cleveland Browns, é um jogador com muitos altos e baixos, tem potencial, tem jogadores, porém é um nome que ainda é muito nebuloso para o Fantasy Football. Ele tem jogos bons e outros jogos muito abaixo, né? Então eu deixo ele aqui na 19ª posição, logo atrás do Trevor Lawrence, na 18ª. Acho que pro calouro, até aqui, o melhor calouro nesse meu top 30 é o Trevor Lawrence, com méritos, e ele tem potencial para terminar dentro do top 10, tem bastante potencial. Eu acho que daqui para frente são jogadores assim que tem potencial enorme no Fantasy Football, são opções interessantes para... agora primeiro falando daqueles jogadores para você pegar lá na metade do draft em diante, por aí. E para apostar, e o Trevor Lawrence é uma aposta bem bacana, mas não queira jogar. Ele não é um cara para te ter como teu quarterback 1 de cara, tá? Não entre nessa situação. Mas para 18ª eu acho que está muito bem posicionado. Na 17ª a gente tem o Carson Wentz, do Indianapolis Colts, ele que troca de time. A gente tem que ver que Carson Wentz que vai aparecer por lá. Se o MVP ou se aquele do ano passado dos Eagles, que foi uma desgraça. Agora que eu divulguei pra vocês que eu sou Eagles, eu vou reclamar mais ainda porque eu sou chato pra caramba. Brincadeiras à parte,
Assim, o Carson Wentz, ele tinha momentos em que simplesmente era aquele jogador que tu olhava e tu não acreditava mais que ia acontecer. Ele já entrava em campo correndo, era a cara da derrota. Não pro Fantasy ele até foi bem em alguns jogos, ele foi uma arma interessante, eu tenho ele em times inclusive. Fiquei muito feliz com a troca pro Fantasy, eu acho que é uma situação que ele pode dar a volta por cima na carreira e ser um jogador relevante no Fantasy, né? Ele pode correr com a bola, coisa que ele não tem mais tanta confiança desde a lesão, isso é normal, mas ele também é um passador, se não um grande passador, mas ele é um passador bem decente. Então, 17º aí pro Carson Wentz. Na 16ª, Kirk Cousins, uma ótima opção para streaming. Vem aí, o ano passado ele terminou como um quarterback 1, então um cara, assim, até... O Justin Jefferson ajudou bastante ele, né, com jardas após a recepção. E isso deve continuar nesse ano, né, o Kirk Cousins até é uma situação aqui que ele tá naquela linha tênue em de repente ser um cara até subvalorizado no Fantasy Football. 15ª, Matt Ryan, do Atlanta Falcons, ele que pode ser aqui até, falando em Kirk Cousins, subvalorizado, Matt Ryan pode ser supervalorizado. Ele é se eu não me engano, ano passado foi o que mais teve passes na liga, né? Mais tentativas de passe, algo assim. Perdeu o Julio Jones, então ele perde um pouco de valor. Não que vá atrapalhar tanto ele, mas ele cai um pouquinho. Ele deixa de ser aquele jogador um pouco mais confiável e passa a ser um jogador aí de não mais um quarterback 1 de repente na liga. Vamos ver como é que ele se sai lá sem o astro, o ex-astro da equipe. Na 14ª eu tenho o Joe Burrow, Cincinnati Bengals, ele voltando de lesão. De repente, se ele não tivesse lesionado, ele estava até no top 10 aqui, muito próximo lá do Justin Herbert, que está no top 10. A adição do Ja'Marr Chase ajuda bastante ele, só que ainda a situação de linha ofensiva me preocupa bastante. Será que a gente vai ter o Joe Burrow saudável durante as 17 partidas desse ano? Vamos ver. Potencial ele tem. Eu acho que é uma boa opção aqui para você que pratica aquela situação de pegar um quarterback depois de já encher o seu time com outros jogadores de outras posições, tanto titulares como reserva, que realmente gosta de fazer streaming, e é um cara que vai sobrar um pouquinho depois, de repente. É claro, tem o hype, às vezes alguém pega antes, mas eu acho que ele é um cara que pode sobrar para uma situação assim de, sei lá, 11ª rodada daqui a pouco, com alguns times já pegando até seu reserva, mas sobrando aí um jogador desses aí para compor seu elenco, e serve como um quarterback 1 tranquilo. Assim como o Jalen Hurts, que está na 13ª posição. Eu tenho muita expectativa com ele para mim é o principal sleeper desse ano. Sleeper no que eu digo assim, é o principal jogador. Eu comparo ele com o Kyler Murray, principalmente. Tem a situação do Lamar Jackson e tal, mas ele não é o Lamar Jackson correndo. Ele é muito mais Kyler Murray com menos eficiência no braço. Um Kyler Murray ainda a melhorar, vamos dizer assim. Mas ele pode dar aquele passo a mais nessa temporada, porque o time vai tentar. Se ele ir bem, ele vai virar o quarterback da franquia, tomar o lugar do Carson Wentz. E por essa situação de resolver as coisas com as pernas, ele teve partidas muito boas no ano passado. Ele teve uma média no final da temporada excelente. Então, para mim, é a minha super aposta na posição de quarterback, é o Jalen Hurts, que para mim aqui está na 13ª posição. Logo à frente dele, um cara que já virou realidade, que é muito comentado como streamer já há 2 anos, e que nesse ano eu acredito que não vai estar disponível mais nas ligas como streaming, que é o Ryan Tannehill do Tennessee Titans. Uma ótima opção para fantasy. Nossa, no ano passado ele foi bem. E ele deve melhorar ainda mais esse ano com a adição do Julio Jones. Mesmo o time não vai deixar de correr com a bola. Isso é uma certeza. Não pensem que o time vai virar... vão começar a liberar o jogo aéreo e esquecer do Derrick Henry. Não, isso não vai acontecer. Mas o Ryan Tannehill, aí entrando na minha lista de quarterback 1, na 12ª posição, Ryan Tannehill. 11ª, Matthew Stafford, do Los Angeles Rams. Ele que vai ter um time melhor do que o time do Detroit Lions na sua mão, um time que pode brigar com, ele pode ser a peça que faltava para esse time se estabelecer um pouco mais, né? É um time muito de altos e baixos, nos jogos perfeitos, nos jogos bem abaixo, a defesa muito boa, mas essa variação do ataque, e o Matthew Stafford mantendo-se saudável, ele é um quarterback até melhor do que 11ª, ele é top 10 fácil. Mas, entrando no top 10, a gente tem o melhor de todos os tempos. O maior de todos os tempos. Tom Brady,
que no Fantasy não é o maior de todos os tempos, na NFL, são coisas diferentes aqui. Mas o Tom Brady tem sido muito eficiente lá nos Buccaneers, né? Ele que nos Patriots não era uma opção viável, a pontuação dele era bem abaixo, né? Ele era um cara para streaming e olhe lá, pouco confiável, o jogo terrestre comia solto. Agora nos Buccaneers ele tá soltando o braço e ele ainda tá com o braço muito bem, é um excelente atleta, por isso que ele ainda tá atuando e melhorou, subiu nos rankings desde o ano passado, né? É incrível essa carreira dele, tanto na NFL e também dá pra se dizer no Fantasy. De repente, se tivesse sido melhor aproveitado essa situação dele no passado, poderia ter tido uma carreira um pouquinho melhor no nosso game. Na nona, eu tenho o Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, o grande segundanista desse ano aqui. Ele que ultrapassou o Joe Burrow, Jalen Hurts, enfim. Foi muito bem no ano passado, foi um achado para quem conseguiu no draft, quem apostou nele pensando que ia ser um cara a mais longo prazo, ele foi um curtíssimo prazo em função daquela situação com o Tyrod Taylor, e vem nesse ano aí pra... Ele vai ter uma regressão, tá? Eu não espere ele, assim... na verdade, não espere, não. Não se decepcione se ele não for próximo daquilo que ele foi no ano passado, porque ele teve números impressionantes para um calouro. E isso vai ocorrer uma regressão à média. Mas eu ainda acho que ele é um dos grandes aí, tanto que eu coloquei ele aqui dentro do top 10 na nona posição. Na oitava eu tenho o Aaron Rodgers do Green Bay Packers, ainda toda aquela função, vai sair, não vai sair. Então segue aqui na oitava, é um cara que também tem seus baixos, mas mais altos do que baixos. Então por isso ele ainda segue sendo um cara muito confiável aí. Não muito, mas confiável, tá? No Fantasy Football. Então ele está aí na oitava posição. Na sétima eu tenho o Deshaun Watson do Houston Texans, visando uma situação que ele deve jogar, mas que eu tenho preocupações, não só com essa situação se ele vai ou não jogar, mas também com o seu corpo de recebedores. Ele perdeu o Will Fuller agora, vai ter o Brandon Cooks ainda, tem Nico Collins, tem outro calouro lá de tight end, enfim... A situação não tá fácil para ele, mesmo que ele jogue. Pode ser que ele tenha que resolver muito com as pernas, isso pode dar pontinhos para ele no Fantasy Football, mas eu tô sendo um pouco cauteloso aqui, eu tô baixando ele dos nossos rankings anteriores, eu tô jogando ele aí para sétima posição, porque eu prefiro ter um desses outros 6 jogadores à frente dele do que ter ele na equipe. O outro seria, logo à frente dele eu tenho o Russell Wilson do Seattle Seahawks, na sexta posição. Um cara que, se a defesa não melhorar, ele pode ser um cara bem interessante novamente para o Fantasy. Teve algumas partidas também um pouquinho abaixo, mas isso acontece com todo jogador. Ainda segue sendo o Russell Wilson confiável, um cara que vai ganhar umas jardinhas todo jogo com as pernas. E tem aquela bomba que, encontrando ou DK Metcalf ou o Tyler Lockett, pode sair touchdown, pode sair uma big play. Então é um cara aí confiável que eu, particularmente, dificilmente consigo, entre aspas, pegar no Fantasy. Porque eu não gosto de pegar quarterback cedo, para começar. E o Russell Wilson, por ter um hype, por ser um cara conhecido, enfim, confiável, ele sai normalmente num valor muito alto para aquilo que eu quero dele na posição de quarterback. Na quinta posição, entrando no nosso top 5, eu tenho o Dak Prescott, que deve voltar nesse ano. Vai voltar, do Dallas Cowboys. Vinha tendo uma temporada sensacional no passado. E, os recebedores continuam lá, o CeeDee Lamb entrando no seu segundo ano. A gente viu como o time dos Cowboys sofreu sem o Prescott e ele mais uma vez, tanto para a NFL, pro Dallas, como pro Fantasy Football, ele deve ser um cara bem interessante aí, colocar bastante ponto na conta e ser um cara aí confiável nessa temporada de 2021. Na quarta eu tenho o Lamar Jackson do Baltimore Ravens, ele que no ano passado acho que ele até era meu primeiro dessa lista aqui. Só que a famosa regressão à média veio e hoje eu coloco ele na quarta posição. Recebeu o Rashad Bateman, tem uma possibilidade aí de repente estar trabalhando mais o jogo aéreo, algo que eu não... Até acredito que sim, mas que eu não colocaria minhas fichas todas nessa situação, porque ele é um cara que desde o college, de repente desde o high school, ele sempre foi um cara que resolveu muito com as pernas, ele vai continuar resolvendo. Quarta posição tá ótimo para ele, eu acho que
assim, a gente entrou aqui principalmente nesse top 5, nesse top 4, em jogadores assim extremamente eficientes para o Fantasy Football. Na terceira, o cara que deu o grande passo no ano passado foi o Kyler Murray, do Arizona Cardinals. Ele que foi excelente, se não me engano ele terminou como melhor. Em alguns... Depende do tipo, né? Tem ligas com 4 pontos, eu tô falando de 4 pontos por touchdown, tem ligas com 6 pontos de touchdown, tem ligas que penalizam passe errado, tem ligas que dão pontos por passe correto, então tem muitas situações, eu estou falando mais de uma situação de 4 pontos, sem ganhos por passe acertado ou errado, perde com interceptação só, enfim. Kyler Murray, um grande nome aqui, onde eu consegui pegar ele no ano passado, deu certo. Acho que foi da quinta rodada em diante, eu acho, uma coisa assim. Abri uma exceção para pegar um quarterback em função do hype, algo que esse ano eu possa fazer com o Jalen Hurts, mas não tão alto como o Kyler Murray no ano passado. E esse ano eu acho que ele vai estar inviável porque eu penso de fantasy football, para onde eu normalmente gosto de escolher quarterbacks. Abri uma exceção no ano passado, deu certo, mas esse ano eu acho que não vai rolar. Então, Kyler Murray, nosso top 3 do Fantasy nessa off-season. Na segunda posição, outro cara que ele começou lá como o Goku com o rabinho, aí cortaram o rabinho dele. Quem não conhece de Dragon Ball deve estar achando, esse cara ficou louco. Eu sei quem é Goku, mas que história é essa de rabinho aí? Lá no Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball, que ele era uma criança ainda, que ele tinha o rabo, aí cortaram o rabo, aí cresceu o rabo, aí ele virou um macacão lá, batia em todo mundo. E depois ele cresceu, enfim, e foi evoluindo, foi ficando mais forte, se transformou em Saiyajin, em Super Saiyajin, que ele já era um Saiyajin, em Super Saiyajin, depois Saiyajin 3 e assim por diante. Esse é o Josh Allen, ele está evoluindo nos moldes de um Super Saiyajin, ele está se transformando nesse cara que, tanto no Fantasy como na NFL, é muito eficiente. Muito eficiente, por isso eu coloco ele na segunda posição aqui. Ele resolve com as pernas, ele está com o braço calibrado, a adição do Stefon Diggs foi essencial para essa evolução dele, e por isso ele está nessa segunda posição. E na primeira, o mini GOAT, né? O Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs. Eu sou o cara privilegiado de ter visto esse cara em campo, de ter visto ele lançar uma bola com os meus próprios olhos. E tenho certeza que ele pode sim se tornar o maior quarterback de todos os tempos. Vai depender muito do time, ele sozinho não vai fazer. Uma andorinha sozinha não faz verão, não é essa a frase? Se não é, me desculpem. Quem souber a frase, me manda lá no DM se eu acertei ou se eu errei. Mas Patrick Mahomes é o cara, é um cara super confiável pro Fantasy, assim, de repente é o cara que tem o maior piso dessa galera aqui. A gente tem um Josh Allen aí chegando firme, o Kyler Murray, o Lamar Jackson que incomoda, mas o Patrick Mahomes para mim é o cara mais confiável, por isso que ele tá aqui na primeira posição. É um cara que com certeza eu não pego ele nos drafts, porque eu não vou escolher quarterback tão alto assim no Fantasy. Mas fica aí a critério de cada um. Tem gente que gosta, enfim, não vou desmerecer. Além da competição, é o gosto de cada um também. O que importa é a diversão, não é? Então, esse foi o nosso top 30. Ele está postado lá no Instagram para quem quiser rever e não ouvir todas as bobagens que eu fiquei falando aqui durante todo esse podcast. Tem o ranking lá, salva ele para de repente daqui a pouco, se tem alguma Liga Dynasty ocorrendo, pode te ajudar nessa situação aí de uma dúvida ou outra, algum draft de Liga Dynasty, né? E eu vou ficar devendo para vocês, tá? O guia que eu tô fazendo lá no Instagram, ele segue. Tô chegando quase ao final do guia, depois vai ter dicas, que aí é uma parte mais avançada, todo mundo vai... eu acho difícil de alguém que vá ler todas as dicas e dizer, eu já sabia de tudo isso aí. Tem coisa bem interessante ali, vou dizer pra vocês, me puxei naquelas dicas ali, tá bem legal. Mas antes da temporada, prometo pra vocês que vai sair um podcast com esse guia para você mandar para aquele seu amigo que fica te enrolando e não começa a jogar, para ele entender como é que funciona. E vou fazer também um podcast com essas dicas, que é o segundo módulo aí, vamos dizer, do Aprenda a Jogar Fantasy Football. Mas por enquanto vamos falar de ranking, vamos falar de coisa que o pessoal gosta de meter o pau aí. Então,
Vamos seguir com o ranking. Semana que vem tem um ranking de running backs, os 30 melhores running backs para 2021. E espero que vocês tenham gostado desse podcast. Qualquer coisa, manda um DM lá no Instagram, comenta, curte, compartilha. Enfim, participem lá do top 10 por posição dos seguidores, tá? O top 10 da galera. Já tá liberado o quarterback. E amanhã é quinta, sexta, sábado. Entre sábado ou domingo eu libero também de running backs. Então começamos a montar esse top 10 aí por posição. Certinho? Um bom restinho de semana a todos. Até a semana que vem. Um abraço.